bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa ele é muito especial porque ele vai repercutir a terceira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a terceira CONCLAT, ocorrida no último 7 de abril. Nesse evento estiveram presentes sindicalistas de todo o Brasil, homens e mulheres representando os setores urbanos e rurais, discutindo os problemas da classe trabalhadora com um fundo muito importante, que é a construção de um país mais justo e mais inclusivo. Para a gente repercutir aqui um pouquinho aquilo que foi o resultado desse encontro, que é a pauta da classe trabalhadora, a gente vai contar com o auxílio do Edson Carneiro, secretário-geral da Intersindical, que é muito mais conhecido como Índio. Índio, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, obrigado. Eu que agradeço, Renata, agradeço a você, agradeço aqui ao Giro Sindical, à TVT e também aí ao DIEESE e ao SINDIC-CT, e a audiência desse programa que tem sido muito importante. A gente tem acompanhado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Índio. Também quero dizer que você é o primeiro representante das centrais sindicais que a gente vai receber aqui para tratar desse mesmo tema. A Intersindical é uma central sindical jovem, ela foi fundada em 2014. Às vezes as pessoas podem se perguntar, mas por que tantas centrais sindicais? No jogo democrático, é legítimo que existam, e é saudável que existam, concepções diferentes acerca de como lidar com as questões do mundo de trabalho e como colocar isso no conjunto mais desafiador que é atuar num país das dimensões do Brasil. Então, conta aqui para a gente, um pouquinho, quais são as concepções da intersindical e quem são os trabalhadores, onde estão, quais categorias, aqueles e aquelas que hoje constroem a intersindical. Veja só, Renata, acho que a sua constatação, e a gente ouve bastante isso dos trabalhadores e das trabalhadoras, a respeito do processo de fragmentação do movimento sindical. Eu compartilho disso e acho que, enfim, a gente precisa trabalhar para a unidade das trabalhadoras e dos trabalhadores e a unidade do movimento sindical. No entanto, a gente viveu um processo de fragmentação, de dispersão bastante profundo no início aí do nosso século, né? E a Intersindical, enfim, surgiu em 2014 com uma concepção, na nossa opinião, é insuficiente você organizar os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo formal. É insuficiente você ter uma política de organização só para quem tem registro em carteira de trabalho, para quem está no setor público, para quem tem uma convenção coletiva. Nós temos como concepção a busca, não é fácil fazer isso, não se faz por decreto, mas a tentativa e a busca de uma política de organização para o conjunto daqueles que vivem do trabalho, no setor público, no setor privado, quem tem emprego, quem está na informalidade, quem está no bico, quem é ambulante, vendendo o cafezinho, vendendo um pedaço de bolo. Nós temos, portanto, trabalho, enfim, sindicatos em diversos setores, setor bancário, setor químico, setor público, rurais, mas também temos coletivos, associações e sindicatos de trabalhadores de ambulante, que faz esse debate dos trabalhadores informais. Portanto, é uma concepção de oferecer não apenas um instrumento organizativo, mas também um instrumento político para o conjunto daqueles que vivem do trabalho. Ainda assim, a gente sempre deu e segue dando um esforço muito grande para a unidade das centrais sindicais e para a unidade do conjunto do movimento sindical e do movimento popular no Brasil. Índio, a gente tem como tema principal nesse programa a terceira CONCLAT, o resultado dela, que é a pauta da classe trabalhadora. Então, vamos começar do comecinho. Como você define a Conferência da Classe Trabalhadora? O que ela significa para você? Significa aí o ápice de um processo de construção da unidade. Desde o golpe de 2016, desde aí aquela agenda legislativa encabeçada pelo Temer, e o que se agravou muito com o governo de Jair Bolsonaro,
as centrais sindicais constituíram um fórum das centrais, onde a gente vem buscando, através dos pontos que nos unificam, construir a nossa ação e a nossa unidade. E a Conclate, nesse momento, foi um pouco o coroamento desse processo da construção da unidade, mas fundamentalmente porque a gente buscou forjar um programa, né, uma plataforma, uma pauta, né, como muitos preferem chamar, que, na nossa opinião, busca ser, né, pelo menos se apresenta como um programa para o país, ou é a opinião dos trabalhadores sobre o Brasil e o que é necessário fazer nesse momento tão grave da nossa história. Índio, essa foi a terceira Conclate. A primeira aconteceu em 1981, a segunda em 2010, então é um evento que não é tão frequente, né? Na sua opinião, essa recém-ocorrida, agora em 7 de abril, em que ela se diferencia dessas anteriores? Olha, tem muitas diferenças, mas o fundamental é o momento político em que ela nasceu, né? Lá em 81, enfim, primeiro você tinha uma classe trabalhadora muito diferente da classe trabalhadora brasileira, o país era outro, né? Nós tínhamos uma classe trabalhadora com um peso muito grande do setor industrial, essa classe trabalhadora do setor industrial muito concentrada em grandes fábricas, e aquele momento, enfim, era o início de grandes greves, de grandes mobilizações, onde os trabalhadores entram em cena para derrotar a ditadura civil e militar. O movimento sindical e os trabalhadores, a luta dos trabalhadores, foi decisiva para colocar abaixo a ditadura militar e aquele modelo que levou a desigualdades sociais, que, enfim, atendia ao interesse do grande capital naquele momento. Então, o momento é bastante diferente de 81. E vamos lembrar que em 81 também, essas mobilizações e as grandes greves foram fundamentais para a classe trabalhadora construir grandes organizações que estão e que têm importância até hoje, né? Partidos políticos, centrais sindicais, retomada da UNE, construção do Movimento Sem Terra, portanto, grandes organizações da classe trabalhadora. 2010 também é outro momento. 2010 nós estávamos chegando no pleno emprego, um governo democrático, um governo popular, um governo onde as categorias fizeram greves, fizeram lutas, todos conseguiam aumento real de salário, desemprego caindo, as condições de vida melhorando. O Brasil estava experimentando com muitas fragilidades, com muitos limites, ainda com muitos problemas, mas o Brasil estava experimentando pela primeira vez em décadas, né, um governo democrático, um governo popular. E o momento de hoje, Renata, é uma tragédia. Nós estamos à beira, dentro de um governo, né, de destruição nacional, um governo fascista, um governo autoritário, um governo que odeia o povo pobre, odeia as mulheres, odeia os povos indígenas, e um governo que promove um programa ultraliberal. O resultado está aí, a volta da fome, milhões de pessoas desempregadas, mais da metade da população sequer tem certeza se vai ter a próxima refeição. É muito grave o que está acontecendo no país. É muito grave, né? Nós temos, portanto, a oportunidade dessa nossa conclate foi por isso que também nos forçou a unidade e nos levou também a constituir uma plataforma e uma pauta que a gente quer oferecer para o debate político junto aos trabalhadores, mas também à sociedade brasileira. O Giro Sindical vai para um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o secretário-geral da Intersindical, o Índio. Mesmo antes da destruição que esse país passa desde 2016, a situação da classe trabalhadora ela já não era a ideal. A gente já tinha metade das pessoas, de homens e mulheres que vivem do trabalho, alijados dos direitos sociais, da possibilidade de fazer a sua organização sindical e de serem protegidos por direitos trabalhistas por conta da informalidade. Então, voltar para a situação que a gente tinha pode não ser a resposta. Então, Índio, eu pergunto: qual é o desafio e qual é a estratégia para incorporar mais pessoas no mercado de trabalho em condições de segurança, em condições de acesso aos direitos e em condições que as pessoas possam gozar de uma aposentadoria digna ao final da sua vida laboral? Esse tema apareceu nos debates da terceira Conclate?
por exemplo? Não, o tema apareceu sim, e sem dúvida nenhuma é e deve ser a maior preocupação de quem vive do trabalho no Brasil. Como você disse, antes da reforma trabalhista e da deforma trabalhista de Temer, nós já tínhamos um mercado de trabalho muito precarizado, né, com milhões de pessoas completamente alijadas aí da proteção social. Isso é e se não o principal desafio, que aí não do movimento sindical, mas é do país, né? É de todo o país, notadamente aí quem pensa, né, numa sociedade menos desigual e quem tem preocupações com a maioria da população. Primeiro, acho que uma das questões fundamentais é fazer uma nova reforma trabalhista no Brasil. Agora sim, uma reforma trabalhista. Nós não tivemos reforma trabalhista, nós tivemos uma mudança radical sob a ótica das empresas, sob a ótica dos diversos setores empresariais, que fizeram mais de 300 mudanças na legislação trabalhista para permitir o vale tudo. E nós já tínhamos problemas, nós já tínhamos 40 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Eles diziam que a reforma era para gerar emprego. E a gente já tinha certeza que era para ampliar a expulsão das mulheres e homens do mercado formal, de um trabalho com direitos, de um trabalho com proteção social. Então, a primeira questão é fazer, sim, uma reforma trabalhista que impeça, por exemplo, que aquilo que a Constituição considera burla seja burla. O que eles fizeram com a reforma trabalhista de 2017 foi legalizar diversas práticas fraudulentas de contratar trabalho de maneira precária. Então, você já tinha MEI, PJ, trabalho autônomo, você tinha uma série já de formas de contratar a força de trabalho e que não tinha essa proteção social necessária. Então, a primeira questão é isso, você ter um novo marco regulatório para garantir que o trabalho, a utilização do trabalho humano seja através da garantia de direitos. Né? Nós não podemos permitir um trabalho nessas condições que agride a dignidade humana. E tem vários mecanismos de você fazer isso. Primeiro, a questão econômica. Né? Nós precisamos retomar o investimento público no país, que gere emprego. Não é a mudança, não é redução do salário do trabalhador, não é porque a empresa vai pagar menos que ela contrata mais, que gera emprego é investimento público, que gera emprego é crescimento econômico, que gera emprego é desenvolvimento econômico. Portanto, a gente precisa de reformar a legislação trabalhista e ter investimento público vigoroso. Né? O déficit do Estado é o superávit das famílias, é o superávit das empresas, é a possibilidade que o país possa ter a retomada das obras que foram paradas, que gera emprego, é a construção de milhões de moradias populares, que é para gerar emprego, é um projeto de desenvolvimento na área do saneamento, na área da saúde, na área do cuidado, que possa gerar emprego. E nós temos que ter os instrumentos de controle do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, da Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho e também dos sindicatos para fiscalizar que cada trabalhador contratado ou trabalhadora contratado tenha os seus direitos e a sua proteção social garantida. Precisa fortalecer, incrementar aí as micro, pequenas e médias empresas, que é quem mais gera emprego no país. O problema, Renata, é que nós vamos trazer os micro e pequenos empresários e lembrá-los que eles podem sim melhorar a sua pequena empresa, não reduzindo o salário, não reduzindo o custo, mas com uma reforma tributária, né, reduzindo impostos que recaiam sobre eles, quer dizer, pagar mais salário, pagar mais direito, no fim das contas, gera emprego, porque aumenta o poder de compra das famílias, aumenta a capacidade de consumo das famílias, o que vai gerar mais renda e mais lucro, inclusive, para o micro e pequeno empresário,
e mais renda e mais possibilidade de crescimento do país. Índia, a gente tocou aqui em mazelas que a gente já tinha antes da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, de muitas outras medidas que aconteceram em profundidade e velocidade maior depois do golpe de 2016. Eu imagino, então, que nesse contexto, fazer um elenco de prioridades para construir uma pauta, uma plataforma, um programa da classe trabalhadora não deve ter sido uma tarefa muito fácil. Conta aqui para a gente como é que foi a elaboração entre as centrais sindicais para que a gente chegue em prioridades diante de tantos problemas. Primeiro, partimos do acúmulo e das resoluções de cada central. Nós temos, por exemplo, todas as centrais que a gente tem defende, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, que é uma medida fundamental para gerar emprego. Todas as nossas centrais defendem uma política de valorização do salário mínimo, que é fundamental para elevar a renda, mas também para gerar emprego. Então, nós já tínhamos alguns pontos que nos unificam, alguns pontos muito consensuais. Então, o primeiro passo para a constituição dessa pauta foi, a partir dos acúmulos de cada organização, debatemos no Fórum das Centrais coletivamente, devolvemos para as bases de cada central, que fez esse debate nos sindicatos, nas suas instâncias de direção, onde foi também, enfim, recebeu propostas, críticas, e isso voltou para o Fórum das Centrais com assessoria inestimável aí do Diese, que nos ajudou mais uma vez. Então, o Diese deu uma contribuição muito importante para a gente, a partir, né, todo esse acúmulo, de todos esses debates, chegássemos a uma proposta que até o presidente Lula considerou e declarou que era um programa para o Brasil, o que demonstra que o movimento sindical não tem uma pauta corporativa, não estamos aqui só olhando para os interesses de cada categoria, das nossas categorias. Nós estamos preocupados com o país, com um projeto de desenvolvimento para o nosso povo, para a nossa gente, para o nosso país. O Giro Sindical vai para um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o secretário-geral da Intersindical, o Índio. Índio, esse ano é um ano de eleições. E muito daquilo que está na plataforma, no programa, na pauta da classe trabalhadora, ele depende das decisões a serem tomadas no Congresso Nacional e dependem de quem será o futuro chefe ou chefa do Poder Executivo deste país. Qual é a estratégia de influenciar o debate político? Essa é uma intenção, é uma tarefa. Essa é a principal tarefa a partir da elaboração e do lançamento da pauta. Então, a gente já iniciou a entrega dessa pauta para os partidos políticos, daqui a pouco, na definição das candidaturas presidenciais, aos executivos estaduais, para o parlamento. Então, todos os partidos, todas as candidaturas irão receber a plataforma das centrais sindicais, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Então, nós vamos entregar para todas as forças políticas do país, mas também para aqueles e aquelas comprometidas com os trabalhadores, e nós temos candidaturas e partidos do campo da luta dos trabalhadores, a ideia é que essa plataforma também seja um guia, seja um programa em que, né, para além dos programas dos partidos legítimos e fundamentais, também tenha a pauta da classe trabalhadora para armar as candidaturas ligadas aos trabalhadores. Nós precisamos eleger um governo comprometido com essa pauta, precisamos eleger um governo comprometido com a classe trabalhadora, mas nós precisamos eleger os próprios trabalhadores e trabalhadoras para o executivo e para o parlamento. Não dá para a gente esperar que os representantes do capital financeiro, os representantes do grande capital, o representante dos rentistas, se disponham a aplicar o programa dos trabalhadores. O programa deles é aquilo que interessa aos bancos, é aquilo que interessa às grandes empresas. Então, nós precisamos também eleger
mulheres e homens da classe trabalhadora para levar a cabo essas propostas, para pautar no parlamento e para também no executivo poder executar essas propostas que, eu não tenho dúvida nenhuma, pode transformar a cara do país num país mais democrático, menos desigual e, por que não dizer, um país igualitário, um país soberano, um país democrático, um país que atenda às necessidades do seu povo e da nossa gente, né? Em diversos momentos as centrais já estiveram juntas, você já citou pontos em comuns e que foram jornadas de luta comuns também, como foi a redução da jornada de trabalho, a política da valorização do salário mínimo e a luta contra a reforma da Previdência. Ao seu ver, né, como é essa unidade das centrais? Quais são os limites e as possibilidades da unidade entre as centrais sindicais hoje no Brasil? Muitas das vezes é o limite da diferença política, né? Mas diante de um governo fascista, diante de um governo de destruição nacional, não há diferença que justifique a gente não estar juntos. Então, nesse momento, nós estamos juntos mais do que nunca, né, e precisamos ampliar essa unidade. Nós vamos às eleições agora em outubro. Eu espero que, enfim, a gente eleja um governo que saiu da luta sindical, enfim, que a luta sindical, inclusive, ofereceu para o país, que é o presidente Lula, que é a maior liderança política desse país, e que, portanto, o resultado da eleição de outubro vai dizer muito da nossa unidade. Cada vez mais nós vamos estar juntos e unidos para que o país possa adotar uma agenda igual, parecida, ou pelo menos debatida a partir da pauta das centrais sindicais. Então, claro, há diferenças, há concepções diferentes, mas no momento que a gente vive como hoje, nenhuma diferença entre nós está acima da diferença que nós temos com Jair Bolsonaro, com a extrema-direita, com esse projeto dos banqueiros, com esse projeto do sistema financeiro, que quer aumentar a exploração sobre o povo brasileiro, que quer reduzir o custo da força de trabalho para ampliar aí as taxas de lucros e para ampliar e garantir aquilo que interessa a quem, de fato, dirige o sistema internacional no Brasil, que é o capital financeiro, que são os rentistas, né? Sim, nós falamos durante esse programa o tempo todo sobre a Conclate, o resultado dela, sobre o significado, sobre o que é um programa, é uma plataforma. Há muita gente agora deve estar se perguntando onde é que eu posso encontrar esse documento para eu conhecê-lo. E onde ele pode ser encontrado? Bom, Renato, primeiro, as centrais, os sindicatos, nós temos reproduzido essa pauta, fizemos cartilhas, estamos elaborando os documentos, nós estamos no período de retorno agora para as bases, para debater com os trabalhadores, então vai chegar em muitas categorias. Tem agora essas ferramentas, né, digitais, então está lá no site da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, mas também está no site de todas as centrais sindicais, da maioria dos sindicatos no país, está no site do Diese, então não é nada difícil de encontrá-lo. Hoje, com essas ferramentas de buscas, não é só colocar lá Conclate 2022, que ele vai aparecer. Agora, mais do que a população buscar, que é importante, né, que demonstra também o interesse de cada um e cada uma por entender o que pensam as centrais hoje, é o desafio nosso, é o desafio da classe trabalhadora organizada em sindicatos de fazer desse documento um grande movimento político, né? Nós vamos ter agora os comitês de lutas nos bairros, nós vamos pautar esses temas, nós queremos discutir o conteúdo dessa plataforma com todo o povo brasileiro, porque só assim, né, só através de um amplo debate é que a gente vai conseguir garantir que as propostas que estão nesse documento possam ser efetivadas, né, e eleger aliados nossos para o parlamento, para os executivos, para que a gente tenha força social e política para que a realidade brasileira possa, enfim, ser mudada a partir dos interesses das mulheres e homens, da nossa diversidade, do nosso povo negro, né, da população indígena, da comunidade LGBT, dos setores mais vulnerabilizados aí por esse regime que a gente precisa mudar e urgente.
porque a situação é muito grave. Eu quero te agradecer, Índio, pela sua companhia, por tudo isso que você nos apresentou, e a gente segue essa luta adiante, né? Obrigada, Índio. Eu que agradeço, Renata, mais uma vez, agradeço à TVT e ao Giro Sindical. Seguimos. Tchau, tchau, gente.